Imagine um evangelho onde Jesus não apenas realiza milagres, mas toca os intocáveis. Onde ele não apenas ensina, mas olha nos olhos dos esquecidos, visita casas marcadas pela vergonha e revela o coração do Pai como nunca antes. Esse é o Evangelho de Lucas. Um livro que não apenas narra histórias, mas cura feridas, abre os olhos da alma e reacende o espírito. Se você se sente invisível, distante ou desconectado, prepare-se. Essas 10 lições não são apenas conhecimento, são convites para viver uma fé que transforma. Lição 1. Jesus vê os esquecidos. Lucas 13, 10, 17. Há momentos em que a alma grita por socorro, mas o mundo segue em silêncio. Pessoas passam por nós sem ver a dor que carregamos, sem notar o peso que dobramos ao longo dos anos. Mas Lucas nos apresenta um Cristo que vê o invisível, que escuta o gemido do esquecido. Em Lucas 13, Jesus está ensinando numa sinagoga, quando nota uma mulher encurvada há 18 anos. Nenhum nome é dado a ela, nenhuma posição, nenhum título, apenas uma dor antiga e um corpo curvado pela opressão. Ela não pediu ajuda, ela não gritou, mas Jesus a viu. Isso nos revela um amor que precede o clamor. Um Deus que observa nossas feridas antes mesmo de nós sabermos como pedir cura. Quando todos os olhos estão voltados para o ritual, para o costume, para o religioso, os olhos de Jesus se voltam para a necessidade humana. Ele para tudo, chama à frente e declara: mulher, estás livre da tua enfermidade. Nesse momento, o céu tocou a terra, o invisível foi levantado, a vergonha foi trocada por honra, e o corpo curvado, agora erguido, testemunha um Deus que nunca se esquece dos seus. Quantos vivem hoje encurvados por culpas antigas, traumas não curados, palavras duras que se tornaram feridas internas? Essa lição nos lembra que Jesus vê. Ele vê o que a multidão ignora. Ele chama pelo nome aquele que todos preferem manter no anonimato. E quando ele chama, é para restaurar. Se você se sente esquecido, ignorado, invisível, saiba, há um olhar divino sobre você. Um olhar que penetra sua dor e prepara sua libertação. Jesus ainda para tudo por causa de um. Lição 2. A compaixão vale mais que a tradição. Lucas 10, 25, 37. A fé que não toca o outro, não salva ninguém. Na parábola do bom samaritano, Jesus quebra as estruturas da religião sem amor. Um homem é assaltado e deixado quase morto no caminho. 2 representantes da fé, um sacerdote e um levita, passam ao lado, olham, mas não tocam. Eles têm compromissos, agendas, regras, talvez até boas intenções, mas nenhuma delas se traduz em socorro. Então vem o samaritano, aquele que, segundo a lógica religiosa da época, seria o último a demonstrar piedade. Mas ele é movido por compaixão. Ele se aproxima, ele sente, ele age, ele limpa as feridas, derrama azeite, coloca o homem sobre seu próprio animal, leva-o à hospedaria, paga a conta e promete voltar. Aqui, aprendemos algo vital. Compaixão custa tempo, energia e recursos. Ela interrompe agendas, desorganiza planos. Mas é exatamente esse tipo de fé prática que reflete o coração de Deus. A religiosidade sem compaixão é apenas uma fachada. Mas o amor que toca, cura. Aquele samaritano, anônimo, torna-se o verdadeiro adorador. Não porque cantou, mas porque se entregou. Jesus encerra a parábola com um chamado direto. Vai e faze da mesma maneira. Hoje, talvez você se depare com pessoas caídas ao seu redor, feridas por palavras, abandonadas por sistemas, ignoradas por igrejas. E talvez você pense: não tenho tempo, não tenho condições, não é meu papel. Mas a lição de Lucas é clara. Compaixão não é opcional para quem carrega o nome de Cristo. A pergunta de Jesus ecoa até hoje: quem foi o próximo daquele homem? Que nossa fé não seja apenas de palavras, mas de gestos. Porque, no final, é o amor prático que transforma o mundo. Lição 3. A presença de Jesus muda a atmosfera da casa. Lucas 10, 38, 42. Há casas bonitas, organizadas, estruturadas, mas espiritualmente vazias. E há casas pequenas,
simples, sem luxo algum, mas onde a presença de Jesus é sentida em cada canto. Em Lucas 10, vemos Jesus entrando na casa de Marta e Maria. E ali, algo extraordinário acontece. Aquela casa se torna um altar, um lugar onde o céu repousa sobre o chão. Marta está ocupada, correndo de um lado para o outro. Seu coração está agitado, sua mente dividida, sua alma cansada. Maria, por outro lado, escolhe sentar-se aos pés de Jesus. Ela não se preocupa com aparências, não tenta controlar o momento, apenas se entrega. O silêncio de Maria é uma adoração. Sua pausa é uma declaração. Nada é mais importante do que tua presença aqui. Marta representa muitos de nós, envolvidos em tantas coisas, até mesmo dentro do ministério, mas perdendo o essencial. Jesus, com amor, a chama à consciência. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Essa lição nos mostra que quando Jesus entra em uma casa, ele não procura a mesa mais bem posta. Ele procura corações dispostos. A presença dele muda a atmosfera, redefine prioridades e transforma o comum em sagrado. Se você quer ver mudança na sua família, não comece pelas discussões, comece pelo altar. Convide Jesus para dentro, não só como visitante, mas como habitação. Sua casa pode ser o lugar onde Deus opera milagres. Mas para isso, você precisa aprender a parar, sentar e ouvir. Nem sempre o problema é a falta de estrutura. Às vezes é a ausência da presença. Jesus quer mais que um lugar à mesa. Ele quer centralidade no coração da casa. Lição 4. Jesus não tem medo da sua dor. Lucas 7, 11 e 17. Em Naim, uma cidade pequena e esquecida, um cortejo fúnebre desce as ruas. Uma viúva enterra seu único filho. A dor dessa mulher não é apenas emocional, é existencial. Ela perdeu tudo: seu marido, seu filho, sua segurança, sua esperança. E agora, ela caminha atrás de um caixão, enquanto a cidade apenas observa. Mas Jesus se aproxima. Ele não se intimida com o choro. Ele não se afasta da morte. Ele não desvia do luto. Pelo contrário, ele se move em direção à dor. Ele para o cortejo. Ele olha para a mulher. Ele diz: não chores. E em seguida, toca o esquife. Isso era impensável para a tradição judaica. Tocar um caixão era se tornar ritualmente impuro. Mas Jesus não está preso à tradição. Ele está comprometido com a restauração. Ele fala ao jovem morto: levanta-te. E o impossível acontece. A vida retorna. O filho se senta. A mãe o recebe de volta nos braços. E toda a cidade testemunha o poder de um Deus que transforma enterros em encontros de milagre. Essa lição de Lucas é profunda. Jesus não apenas nos consola, ele nos ressuscita. Ele não apenas fala sobre esperança, ele é a própria esperança que interrompe enterros. Não importa quão morto algo pareça na sua vida, um sonho, um relacionamento, sua fé, Jesus tem autoridade para tocar o que ninguém mais ousa tocar. Talvez você esteja hoje caminhando por Naim, silenciosamente, carregando perdas. Mas saiba, Jesus está vindo ao seu encontro. Ele não foge da sua dor. Ele não ignora seu luto. Ele quer tocar no ponto mais sombrio da sua alma. E ali, fazer brotar vida outra vez. Lição 5. O Espírito Santo dá voz ao silêncio do desprezado. Lucas 1:5-25. Zacarias e Isabel são personagens que muitos passam rápido ao ler o Evangelho. Um casal de sacerdotes, tementes a Deus, porém marcados por um silêncio doloroso. Não tinham filhos. E naquela época, isso era visto como vergonha, quase uma maldição. Anos de oração, sem resposta. Um ministério que parecia completo por fora, mas com um quarto vazio por dentro. Mas a Bíblia diz que, apesar disso, ambos eram irrepreensíveis diante de Deus. Isso nos ensina que fidelidade não é medida por bênçãos visíveis, mas por permanência invisível. E quando chegou o tempo certo, Deus rompeu o silêncio. Dentro do templo, enquanto Zacarias realiza seu serviço sacerdotal, o anjo Gabriel aparece e diz: tua oração foi ouvida. Qual oração?
aquela que ele talvez já nem tivesse mais forças para fazer, aquela que ele sussurrou em lágrimas e depois guardou no coração, aquela que pareceu esquecida, mas o céu não esquece o que é feito com fé. João Batista nasceria daquele ventre estéril. O maior profeta antes de Cristo viria de um casal escondido, desprezado, silenciado. Deus sempre teve um padrão: levantar vozes onde o mundo vê apenas silêncio. Talvez você se sinta como Zacarias, fiel, mas frustrado. Como Isabel, crente, mas cansada. A lição aqui é clara. Quando você permanece diante de Deus mesmo em meio à espera, você está abrindo caminho para algo maior do que imagina. E o mais incrível, mesmo diante do milagre, Zacarias duvidou e ficou mudo. Mas Deus não cancelou o plano. Ele o silenciou para mostrar que sua promessa não depende da nossa eloquência, mas da sua fidelidade. O silêncio não é fim, é preparação. O Espírito Santo ainda dá voz a quem foi silenciado pelo tempo, pelo medo ou pela religião. Lição 6. Deus está nos lugares esquecidos da vida. Lucas 2:8-20. O nascimento de Jesus não acontece no palácio, mas numa estrebaria. E os primeiros a receberem o anúncio celestial não são os reis, nem os sacerdotes, mas pastores. Homens simples, sujos de trabalho, marginalizados pela elite religiosa. É para eles que os céus se abrem, e um coral angelical canta: Glória a Deus nas alturas. Isso nos mostra que Deus escolhe os pequenos, aqueles que ninguém espera, aqueles que vivem nos campos, longe das luzes, longe do templo, longe dos grandes centros. Ele não se impressiona com fama, mas com o coração. Esses pastores não só recebem a notícia, eles creem e correm até Belém. E lá, veem com seus próprios olhos aquilo que o anjo declarou: o Salvador, deitado numa manjedoura. Depois disso, saem glorificando a Deus. Pastores que se tornam mensageiros, testemunhas do nascimento do Redentor. Lucas quer que você entenda: não importa quão escondido você esteja, Deus sabe onde você está. Ele vê os seus campos. Ele escuta os seus pensamentos mais solitários. E Ele pode transformar a sua noite comum em uma madrugada celestial. Às vezes, é no lugar mais inesperado que a luz de Deus brilha mais forte. E é através de pessoas improváveis que Ele revela os seus maiores planos. Lição 7. O Espírito Santo prepara Jesus no silêncio da vida comum. Lucas 2:39-52. Após os eventos gloriosos do nascimento, dos anjos e dos pastores, há um salto discreto no texto. Lucas nos leva para Nazaré. E ali, Jesus cresce. Cresce em graça, sabedoria e estatura. Mas longe das multidões. Sem holofotes. Sem seguidores. Sem milagres. Jesus, o Filho de Deus, passa 30 anos em silêncio. 30 anos sem registros sobrenaturais. Apenas uma infância e juventude comum aos olhos humanos. E é aqui que está uma das maiores lições espirituais do Evangelho de Lucas. O preparo de Deus acontece no silêncio, não na pressa. A maturidade espiritual não se constrói no palco, mas no secreto. Lucas é o único evangelista que registra o momento em que, com 12 anos, Jesus fica no templo e surpreende os mestres com sua sabedoria. Ainda assim, depois disso, ele volta com os pais para Nazaré e lhes é submisso. O Filho do Altíssimo, obedecendo na rotina da casa, vivendo na paciência dos processos. O Espírito Santo estava moldando o caráter do Cristo homem. Não para que ele apenas fizesse milagres, mas para que ele fosse totalmente obediente, totalmente guiado, totalmente preparado. Se você sente que sua vida está escondida, parecendo estagnada, aprenda com Jesus. O anonimato de Nazaré era o berço da missão do Calvário. Não desvalorize os dias comuns. É no silêncio da cozinha, na obediência do trabalho, na fidelidade da rotina, que o Espírito Santo constrói guerreiros invisíveis que, no tempo certo, se tornarão canais poderosos da glória de Deus. Lição 8. A autoridade de Jesus flui da intimidade com o Espírito. Lucas 4:1-14. Antes de realizar qualquer milagre, antes de pregar qualquer sermão, Jesus foi conduzido ao deserto.
Lucas é o único evangelista que enfatiza tanto o papel do Espírito Santo nesse processo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Perceba, cheio do Espírito, mas levado ao deserto. Cheio, mas levado ao confronto. Às vezes, estar cheio de Deus não significa estar livre de batalhas, mas pronto para vencê-las com a força do alto. Durante 40 dias, Jesus jejuou. Foi tentado pelo diabo. Enfrentou as mesmas vozes que nós enfrentamos. A voz da fome, do poder, da identidade ferida. Mas venceu com a palavra. Venceu com a submissão. E voltou do deserto no poder do Espírito. Existe uma diferença entre estar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. A diferença é o deserto. É lá que a unção se prova, a intimidade se aprofunda e a autoridade se forja. Lucas mostra que Jesus venceu porque estava completamente rendido. Ele não respondeu ao diabo com argumentos emocionais, mas com a Escritura. Ele não cedeu ao orgulho, mas se submeteu à direção de Deus. E por isso, quando voltou, multidões começaram a segui-lo. Muitos querem o poder de Deus, mas evitam os desertos. Querem ministérios sem cruz, unção sem renúncia. Mas a autoridade espiritual só nasce em quem passa pelas provas com os olhos fixos no Pai. O Espírito Santo quer te encher, sim, mas também quer te conduzir. Mesmo que isso signifique enfrentar desertos, porque é lá que a tua identidade será confirmada, tua fé refinada e tua missão fortalecida. Lição 9. A compaixão de Jesus restaura aqueles que o mundo despreza. Lucas 7, 11-16. Num pequeno vilarejo chamado Naim, uma multidão seguia um cortejo fúnebre. Uma mãe, já viúva, agora enterrava seu único filho. A dor mais profunda que um ser humano pode sentir estava ali, diante de todos, ignorada por muitos. Afinal, era só mais um sepultamento, só mais uma mulher em pranto. Mas Lucas nos mostra algo extraordinário. Jesus não passou indiferente. Ele viu, ele sentiu, ele se moveu. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Esse é o Jesus que Lucas nos apresenta. Um Messias sensível às lágrimas. Um Deus que interrompe seus passos para enxugar a dor de uma alma esquecida. Ele não esperou a mulher pedir ajuda. Ele foi até ela, tocou no esquife e devolveu àquela mãe o filho que o mundo já havia sepultado. A lição aqui é clara. Jesus restaura o que o mundo já declarou como perdido. Aquilo que os homens dizem que está morto, ele pode tocar e trazer de volta à vida. Essa mulher não era famosa, não era influente, mas era amada. E isso bastava para que o céu se movesse. Lucas é o único evangelista a registrar esse milagre. E talvez seja porque ele, como médico, sabia o peso da morte. Sabia o quanto ela parecia definitiva. Mas também sabia, por revelação e experiência, que em Cristo, nem mesmo o último adeus é maior que o poder da vida eterna. Se você perdeu algo, se está vivendo um luto, seja ele físico, emocional ou espiritual, lembre-se, Jesus vê, Jesus sente, e Jesus pode tocar exatamente onde tudo parece ter acabado. O cortejo do fim pode se tornar o início de um novo testemunho. Lição 10. O Cristo ressurreto caminha com os que duvidam e os ensina no caminho. Lucas 24, 13 e 35. Depois da cruz, restou o medo, a frustração, a dúvida. 2 discípulos caminham para Emaús e conversam entre si sobre tudo o que aconteceu. Eles ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas não conseguiam crer. E então, o que acontece? Jesus se aproxima, começa a andar com eles, pergunta, escuta, ensina, mas eles não o reconhecem de imediato. Esse é o Jesus que Lucas revela, um Cristo que caminha com os que estão confusos, um Deus que não abandona os fracos, mas os instrui no meio da jornada. Ele não exige fé plena para se manifestar, ele se manifesta para gerar fé. Jesus expõe as Escrituras, explica as profecias, ilumina a palavra, e mesmo assim, ele só o reconhece no momento de partir o pão, no gesto da comunhão, na intimidade da mesa. A lição é poderosa. Deus caminha conosco mesmo quando não o reconhecemos.
Ele nos ensina enquanto ainda estamos processando a dor. Ele não desiste da gente nas fases mais frágeis da fé. O Cristo ressuscitado não apenas aparece gloriosamente no templo. Ele anda em estradas poeirentas. Ele encontra discípulos em fuga. Ele revela a si mesmo no meio do cansaço. E quando ele parte o pão, os olhos se abrem. O coração arde. E tudo muda. Se você está caminhando por estradas de dúvida, se sente que não reconhece mais a presença de Deus, respire. Ele está com você, mesmo que você não perceba. E no momento certo, Ele se revelará, porque Ele é fiel, Ele é paciente, e Ele é o Deus que caminha com você, mesmo quando seus passos são trêmulos. Se essas lições falaram com você, se de alguma forma Deus tocou o seu coração hoje, não guarde isso só para você. Se inscreva agora no canal. Aqui, todos os dias, a palavra ganha vida, a fé é fortalecida, e o Espírito Santo encontra espaço para transformar histórias como a sua. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessas lições e deixe aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a caminhar contigo. Que o Deus de Lucas, o Deus que vê, que cura, que toca, que caminha, te conduz em graça e sabedoria até o último dia. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.